Oi, tudo bem? Professora Cláudia. Trago algumas dicas importantes relacionadas à gramática normativa. Em atividades, em provas, às vezes o sujeito se depara com a seguinte, vamos dizer assim, o seguinte enunciado. Classifique morfologicamente as palavras. Analise sintaticamente os termos da oração. E aí, muitas vezes, esse enunciado fica, vamos dizer assim, errado, fica por responder, né? Porque muitas vezes nem é porque o conteúdo gramatical não ficou compreendido, certo? Às vezes é justamente a falta de interpretação que o sujeito tem com relação a esse termo morfologicamente, esses termos, né, morfologicamente, sintaticamente. Então, ele precisa saber realmente o que significa essa análise sintática, né, o que significa essa classificação morfológica das palavras. E aí, nós temos que conhecer a gramática, ou seja, as partes que constituem a gramática, que são 5, certo? Vamos a elas. Fonologia é a primeira, segunda, morfologia, terceira, sintaxe, a quarta, semântica e a quinta, a estilística, certo? Então, é importante sabermos que tudo que estudamos em língua portuguesa é contemplado, né, dentro da gramática, dentro dessas 5 partes, certo? Mas não são só apenas as regras gramaticais, os estudos gramaticais que estão contemplados nas 5 partes da gramática? Não, né? Então, a gente vai observar que até a interpretação textual, o estilo utilizado, né, na produção de texto, está lá dentro da estilística, por exemplo. Então, a gramática contempla todo o estudo da língua portuguesa. E é importante a gente saber que é um estudo sequenciado, que a gente precisa realmente ter uma noção de cada uma dessas partes e saber como estudá-las, né? Como realizar esse estudo sequenciado. Bom, a primeira parte, a fonologia, você certamente já se deparou com ela nos primeiros anos da sua vida, quando você começou a utilizar, vamos dizer assim, a ouvir os sons, né? Ouvir os sons e começar a utilizar esses sons para conhecer as primeiras letras, formar as primeiras sílabas, né? Aí vem o estudo silábico, certo? Que entra aí dentro da fonologia, ok? A morfologia, a segunda parte, nós já vamos entrar na formação das palavras, ok? Então, aí, a partir do momento em que você começa a estudar a morfologia, você começa a estudar a formação, as desinências da palavra, questão do radical da palavra, né? E aí, nessa formação da palavra, você começa a classificar essas palavras a partir das classes que nós, com certeza, já conhecemos ou já ouvimos falar sobre alguma delas, certo? No caso, substantivo, adjetivo, artigo, verbo, advérbio, pronome, numeral, conjunção, interjeição, preposição. Então, certamente você já ouviu falar dessas classes de palavras, ok? E aí está dentro da morfologia. Então, quando você vai classificar morfologicamente uma palavra, você vai dizer se ela é substantivo, se ela é numeral, se ela é artigo, se ela é preposição, verbo e assim por diante, ok? Aí, gente, nós temos, como falei, o estudo da sintaxe, que é a terceira parte. A sintaxe, então nós vamos observar não mais aquele estudo da palavra solta, como na morfologia, certo? Que na morfologia você tem a palavra, por exemplo, livro, uma palavra solta que você vai classificar como um substantivo, certo? Lá na sintaxe, você vai fazer um estudo um pouco mais amplo, né? Você vai analisar sintaticamente uma palavra dentro de uma oração. E aí você vai dizer qual é a função, certo? Porque essa palavra ela desempenha uma função dentro da oração, tá entendido?
Na sintaxe, nós temos um estudo mais abrangente, certo? Porque aí você sabe que você vai estudar a partir de orações, a partir de contexto, ok? Então, lá quando eu falei que livro é substantivo, ok? Lá dentro da análise sintática, essa palavra ela pode sofrer alguma variação. No caso, por exemplo, da análise sintática, né? Se eu digo o livro é interessante, então aí eu não vou classificar aí o substantivo, né? Eu vou dizer a função que esse livro exerce dentro dessa oração, que é a função de sujeito. Bom, dentro da sintaxe nós estudamos os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Nós estudamos os complementos verbais, estudamos regência verbal e nominal, a crase, estudamos concordância verbal, concordância nominal, pontuação, estudamos, vamos dizer assim, os tipos de orações, as orações coordenadas, as orações subordinadas, né? E todas as ramificações desses conteúdos gramaticais. Então, é um estudo bem amplo, né? Aí dentro da sintaxe, certo? Então, depois da sintaxe, nós temos aí a semântica, que a semântica nós vamos observar o sentido, o significado. Se lá na sintaxe a gente estudava apenas a função da palavra dentro da oração, na semântica nós vamos estudar o significado daquela oração dentro do texto, né? E aí vamos atribuir a interpretação aos nossos textos, né? A partir da semântica, que a semântica justamente vai observar mais essa questão do significado, aquilo que o texto nos traz de informação, aquilo que o texto somos capazes de assimilar a partir daquele texto, que significados, que interpretações, né? Tudo isso, as nossas interpretações de texto, nós fazemos a partir desse estudo da semântica, ok? E, por último, nós temos a estilística, que a estilística, ela como o próprio nome diz, vai observar o estilo que utilizamos para escrever, né? O estilo que os autores utilizam para escrever os seus textos, certo? Aí nós vamos estudar a variedade de textos, né? Os gêneros textuais e os seus estilos. E aí nós vamos observar que a estilística, especialmente nos textos literários, ela tem uma função de grande importância, porque aí nós vamos utilizar, né, as figuras de linguagem, ou podemos chamar também de figuras de estilo, que aí são, como no caso, a metáfora, a metonímia, prosopopeia e assim por diante, certo? Nós vamos estudar esse estilo e nós vamos utilizar o sentimento, vamos utilizar as emoções, vamos utilizar a subjetividade nos nossos textos, certo? A gente observa muito isso na poesia, através das versificações, né? Na música, vários textos literários, na crônica e assim por diante, certo? Então, espero que tenha realmente ficado claro para vocês que é muito importante sabermos dessa divisão dentro da gramática e as atribuições de cada uma dessas partes, certo? Para a gente poder caminhar melhor nos nossos estudos gramaticais a partir de então. Então, até a próxima, ok? Tudo de bom para vocês.